Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, mais uma vez, ao vivo com você, né? Hoje, terça-feira, pois é, hoje dia 9 de setembro de 2025, satisfação enorme, imensurável ter você aqui, um prazer mesmo, grandão, viu? De estarmos mais uma vez juntos, a gente daqui, você daí, em qualquer canto, você que acompanha a gente pelo Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br, ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal, ou ainda diretamente aqui pelo canal 22. Muito obrigado pelo carinho de sempre, por estar conosco aqui ao vivo no nosso programa Opinião de segunda a sexta, sempre com entrevistas, bate-papo, informativo, né? E a informação, principalmente a nossa vedete. A propósito, hoje a gente não vai ter um entrevistado aqui, porque a gente havia feito convite, eu havia convidado o deputado Gilmar Dal Bosco, ele teve um problema, e não vou entrar nos méritos, né? Um problema de saúde na família, e aí ele pediu para adiar essa conversa que a gente teria hoje. O Gilmar, que é líder do governo Mauro Mendes na Assembleia Legislativa, e sempre quando a gente convida, vem, só não vem quando há algum percalço, não é como este de hoje. Eu espero que a situação seja resolvida ou amenizada aí nessa situação. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, foi uma questão de saúde, não é? Então, envolvendo um familiar, gostaria muito, peço a Deus que convaleça essa pessoa o mais breve possível, né? Também havia uma conversa aí de que viria aqui ao programa o Wilson Santos, só que também, olha só, teve aí foi até mais grave, porque uma parente dele faleceu, e aí eu só lamento, e meus sentimentos aí, não é daqui de Mato Grosso, não, é do Amazonas lá, que ele disse, inclusive, que estava arrumando, ele tem um programa também numa TV local aqui, e depois do programa estaria se arrumando, né, se preparando para ir lá para o Amazonas. Então, em função disso, a gente está aqui hoje ao vivo com opinião. Só você, que é a razão maior do nosso trabalho, do nosso programa, professor Lorenberg, a gente com o nosso programa Opinião. E tem muita informação, a gente vai discorrer sobre vários assuntos ao longo dessa próxima quase uma hora de programa aqui, não é? Então, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Pois é, então você que é a razão maior do nosso programa, inclusive se quiser interagir com a gente, não é? Deixa eu arrumar aqui, porque o Gersinho não falou nada para mim, está todo bagunçado aqui. O Gerson, vou te falar. Alguém falou para mim que o óculos... Hã? Tá bonito. Só que não, né? Então, se você quiser interagir com a gente, 99932-2529, está aí à disposição para que você possa falar o que você quiser, interagir com a gente, evidente, dentro do contexto informativo e pertinente ao que está rolando aqui, ali e acolá, ou seja, aqui no estado, no município, no país e no mundo. Esteja bem à vontade para interagir conosco. Aqui você tem voz e vez sempre, não é? A sua opinião é a mais importante para nós aqui, com certeza. Não é isso? Então tá aí na tela para você interagir com a gente e mandar sua mensagem em texto, viu, gente? Mandar um beijo para a Edinalva, que hoje eu encontrei com a Edinalva, está acompanhando sempre a gente, e eu recebi um elogio assim, vou falar aqui, Edinalva, você não pediu reserva? Ela fez um elogio ao programa por conta da nossa abordagem à causa da mulher, que a gente tem falado aqui sempre, né?
nessa questão da violência doméstica, a gente tem batido muito na tecla no sentido de que as pessoas precisam se conscientizar. Não só esses que são os machões, os valentões aí, precisam dar jeito no corpo deles, no caso, né? O próprio corpo, e entender de uma vez por todas que eles não são donos de ninguém para chegar rufando porrada, agredindo, ainda que não haja agressão física, né? Mas maltratando a sua companheira, ou quem quer que seja, do sexo feminino ou masculino, mas principalmente essa questão da mulher, né? Então, obrigado a você. A Isnalva e também a Juraci, que são lá do Tijucal, obrigado pelo carinho de vocês aí que sempre acompanham a gente, obrigado pelo elogio. A gente entende que nós estamos no caminho correto porque nós nos entendemos, nos enxergamos como que seja um tijolinho, mas como peça também importante nesse processo de divulgação, de comunicação, divulgação da informação. A gente sempre convida pessoas ligadas à área, autoridades, não é, para que a gente possa trazer informações e com as informações trazer mais lastros de entendimento e quem sabe numa dessas você pode absorver e contribuir, ramificar isso. Imaginou fazendo uma cadeia positiva aí, isso se desdobrando, fazendo replicando isso, né? Uma multiplicação. É assim que a gente gosta de ser, que com a informação ela se multiplicando, você vai chegar nessas pessoas mais incautas, né? Que não estão muito por dentro dos noticiários aí e tal, ou que não despertaram para essa sensibilidade aí, não é? De que a gente tem que fazer nossa parte, sim, que não temos que nos calar, em briga de marido e mulher, a gente tem que se meter, sim, senhor. Então, assim, a gente entende isso, que é por meio disso aqui, desse pequeno espaço de programa aqui, a gente possa ajudar. E se a gente ajudar uma pessoa, duas, já estamos felizes. Só que nossa meta é maior, é ambiciosa. É que quanto mais pessoas se conscientizarem, maior a nossa chance de achatar esses números que hoje envergonham o nosso estado de Mato Grosso, que é campeão de casos de feminicídio. Isso nos deixa com ânsia, assim, a gente que tem vergonha na cara. Tem uns que não tem, né? Mas a gente fica incomodado. Você é do estado de Mato Grosso? Sou, sim, senhor. Legal, lá é o campeão de soja, de grãos, não sei o quê. Mas é legal, só que não é tão legal porque lá também é campeão de feminicídio. Isso nos incomoda muito. Nem queria ser campeão de grão, não, queria só ser campeão de paz. É evidente que a gente precisa do desenvolvimento, precisa de tudo, né, do agronegócio e tudo mais. Mas dá para fazer as duas coisas. Dá para, inclusive, investir mais na segurança pública, na conscientização, na formação, na qualificação das mulheres, notadamente essas que, porventura, não vão para o mercado de trabalho por não terem nenhum tipo de qualificação, vivem, por conta disso, à mercê, na dependência do macho agressor, do marido agressor, ou do namorado agressor, enfim. Isso não pode, então a gente tem que saber, e aí fora outros fatores mais que envolvem outras situações, como a educação na escola, nas igrejas, que Lorenberg falou um dia aqui, que eu concordo plenamente, nas comunidades, enfim, eu fiz só esse adendo que eu lembrei desse pessoal que me cumprimentou hoje e parabenizando por conta desse fator em especial que a gente tem feito questão de levantar aqui, que é a briga, não é, nesse combate à violência contra a mulher. Vamos continuar. Desistir não está no nosso radar, no nosso horizonte, e quando tivermos o espaço, o tempo e a sua audiência principalmente, né, compreensiva a audiência, nós vamos estar levantando essa causa aqui. E vem mais coisas, a gente vai, na semana que vem, já tem mais gente que vai voltar aqui, nós não somos
atrelados a essa questão de datas. Ah, só o mês da mulher. Ah, só agosto lilás. Ah, não sei o quê. É o tempo todo. Enquanto tiver assunto e argumento para a gente falar, a gente vai falar. E estamos tendo infelizes assuntos como esses aí, que são os índices que nos deixam no ranking, no topo do ranking. Professor Lorenberg, vamos então... amanhã teremos aqui o secretário de Educação de Várzea Grande, não é? Lá você sabe que já trocou de secretário de Educação, aqui em Cuiabá também já trocou. Mas enfim, vamos saber das novidades de lá, pelos lados de Várzea Grande. Professor Lorenberg, tem 2 assuntos especiais aqui, mais importantes, mas eu vou puxar primeiro por esse que é da decisão do voto do ministro relator Alexandre de Moraes quanto à condenação da parte do Moraes, no voto dele, a 43 anos. O relator votou por 43 anos, né, de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, réu, inclusive, nesse processo, né, do Núcleo 1. Está ainda em andamento, o Flávio Dino também foi voto similar ao do Alexandre de Moraes, então são 2 votos já pela condenação ao ex-presidente. Eu tenho opinião formada a respeito disso, muitos dos senhores já sabem a minha opinião, só que tem fatores novos, não é? E todo dia tem novidade, todo dia tem discussões e tudo mais. A essência propriamente não mudou muito. Mas eu gostaria de ouvi-lo sobre esse julgamento que está em curso, deve findar até quinta-feira, por aí, mas, por enquanto, temos 2 votos pela condenação do Jair Bolsonaro. Paulo e amigo telespectador, primeiro de tudo eu vou dar uma sugestão ao amigo. Veja, antes de você me ouvir a falar, antes de você ouvir o Paulo, antes de você ligar à imprensa, leia todo o processo. Se você não tiver tempo, ouça o voto, assista ao voto, que já foram 2 votos, portanto está 2-0. São 5 votos. É claro e evidente que precisa paciência. Por exemplo, o voto do ministro relator, foram 5 horas e 20 minutos. Eu assisti tudo. 5 horas e 20 minutos, o voto do relator. O voto do Flávio Dino foi quase 1h30, portanto, muito menos do que 2 horas. É importante que você, amigo ouvinte, assista. Eu sou da opinião muito clara, sempre disse isso para os meus amigos, para os meus alunos, para as pessoas que conversam comigo, assista. Não fica pegando um pedaço do vídeo aqui, um pedaço do vídeo ali, um trecho aqui, uma frase aqui, que não vai trazer para você coisa alguma. Não vai te ajudar em nada. Essa é uma observação, é uma sugestão, não é... É uma sugestão. Como sugestão não tem nada obrigatório. Segunda questão, veja, são 5 integrantes da primeira turma. Para o amigo que não tenha familiaridade com o Supremo Tribunal Federal, existem no Supremo Tribunal Federal 2 turmas e mais o plenário. Quando alguém falar do plenário, é o conjunto de 11 ministros. Esse julgamento está se dando na primeira turma, portanto são 5 integrantes. Ok, amigos? Vamos imaginar, hipoteticamente, que no final, amanhã pela manhã, votará o ministro Fux. Ok? Vamos imaginar que termina o julgamento e ocorra 4 votos a 1. Imaginemos isso. Ou 5 votos a 0. 5 votos a 0, os advogados de defesa irão fazer ou pedir
um embargo de declaração. Embargo de declaração, para o amigo entender melhor como funciona, não vai mudar nada na sentença, não vai mudar nada. Mas é a questão de uma omissão ou algo que não foi claramente no acórdão, e aí o advogado entra para esclarecer aquilo que ficou omisso, aquilo que ficou, não deu para entender. Acontece que se nesse julgamento ocorrer 3 votos a 2, o advogado ou os advogados podem entrar com embargos infringentes. Aí é outra situação, é outra coisa. Ok, amigos? Isso é bom ficar muito claro para o amigo que não tenha familiaridade com o julgamento, com a situação dentro do Supremo Tribunal, possa entender. Ok? Por outro lado, é preciso registrar também outra questão. O julgamento, amigos, não tem a sua opinião. Ah, você é de direita, você é de esquerda. Isso não está em jogo. Não está em jogo de direita nem de esquerda. Não está em jogo nada disso. Se você leu, como eu li a peça de acusação do Procurador da República, com 272 páginas, eu li. Não é porque eu sou de direita, ou de esquerda, ou de centro, nem nada disso. Eu quero entender. Ok, amigos? O relatório da Polícia Federal tem mais de 800 páginas, eu também li. O relatório do relator, do ministro relator, eu também li. Ok, amigos, você fica por dentro de toda a situação. É muito melhor. Por exemplo, eu estava assistindo os votos hoje, não liguei, não abri nenhum jornal. Nada. Depois que eu assisti todos os votos, amanhã eu vou olhar o jornal. Mas eu já tenho uma ideia da votação. Eu sou do tipo, quando vou assistir a um filme que foi tirado de um livro, eu leio primeiro o livro, depois eu vou assistir o filme. Eu nunca faço o caminho inverso. Vou assistir o filme, depois o livro. Não. Notícia, a mesma coisa. Eu leio atas de sessões, eu leio projetos, só depois que eu vou ler o jornal. Só depois. Para que você tenha uma base construída, para você não ser engabelado. É isso que eu estou dizendo em outras palavras, para você não ser enganado. Então, assista tudo e depois você olha e observa que os outros estão dizendo sobre o mesmo assunto. Você vai ter uma clareza muito melhor, amigos, mas muito melhor. Eu falo isso há muito tempo. Ok? Vamos imaginar que a votação termine em 5-0. Vamos imaginar isso. Não estou dizendo que vai terminar em 5-0, não é isso não. Ou 4-1, não importa. 4-1 ou 5-0 é a mesma coisa, o mesmo placar, não altera nada. E aí, o Congressional falar e aprove uma anistia. Aliás, o voto do Flávio Dino é fantástico, porque ele tocou exatamente nesse ponto. Vamos imaginar hipoteticamente isso. Vamos imaginar que a Câmara aprova, se bem que no Senado é um pouco mais difícil, porque o próprio presidente da CCJ já disse em oportunidades anteriores que ele não vai pautar na CCJ. Mas imaginemos que paute. Imaginemos que o Senado venha a aprovar. O Congresso aprovou, vai para a sanção do presidente da República. Imaginemos, hipoteticamente, que o presidente venha a simplesmente não sancionar. Volta para o Congressional, e o Congressional é a última palavra do Congressional. O Congressional pode derrubar ou manter o veto do presidente da República. A última palavra é do Congresso. Ok, amigos? Digamos que o Congressional também derrube o veto. Ah, então quer dizer que o projeto passa a ser lei? Não.
Sabe por quê? Porque esse projeto vai cair no colo do Supremo Tribunal Federal. Ok, amigos? Lá no artigo 102 da Constituição Federal, artigo 102 da Constituição Federal, diz com todas as letras, em matéria de constitucional ou não, quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Ok, amigos? Entenderam? E pelo que eu sei, eu não sou burro, mas bobo eu sou de vez em quando, ingênuo eu sou de vez em quando, até para minha sobrevivência. Provavelmente o Supremo vai simplesmente dizer que o projeto é inconstitucional. E aí eu vou te dar uma segunda sugestão. Antes de você ouvir o Supremo, abra a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 44. Dá uma olhada direitinho naquele artigo. Se tiver uma palavra que você não entendeu, amigos, procura saber, vai no dicionário e vê direitinho. Artigo 5º, inciso 44. Ok? Depois você vai ver o que o Supremo vai fazer. Aí alguém, um amigo telespectador, fala, mas professor, quem vota e elege os congressistas é o povo. O povo não manda. Ok, amigos? Imaginemos que você está pensando exatamente isso. Ok? O Supremo ninguém é votado. Vamos abrir um outro parênteses aqui para dizer. Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal foram votados. Vou repetir aqui a palavra. Cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal cada um deles foi votado pelo Senado. Os senadores votaram e os senadores aprovaram. E quem escolheu os senadores fomos todos nós. Ok? Essa é a primeira observação. A segunda observação, mas professor, mesmo assim, é o povo que escolheu os congressistas. A voz dos congressistas não é maior do que a do Supremo. Vamos devagar, amigos. Os congressistas têm um teto, têm um limite, têm uma barreira. Essa barreira chama-se Constituição Federal. O Congresso Nacional não pode estar acima da Constituição, até porque a Constituição não é do governo A e nem do governo B. A Constituição é do Estado brasileiro. A Constituição é o Estatuto do Estado brasileiro. Ok, amigos? Simples. Ok, a discussão continua daqui a pouco, eu vou para o intervalo. Aliás, eu não vou ousar ir para o intervalo comercial sem antes chamar a sua atenção para um grande acontecimento. É isso aí, ó, que você está vendo. É sábado, nego. É sábado. O projeto Viva o Seu Bairro, dia 13, visita a comunidade do Jardim Mossoró, na região do Cochipó. O evento será no mini estádio do bairro a partir das 3 da tarde. Olha, serviços sociais de graça para todos por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade na área Kids, de graça também, viu? E a noite cultural traz o lambadão da banda Real Som, dança com o grupo Siriri Coração Atalaiense, Sander e Felipe, DJ Ricardo Martinelli e a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E não se esqueça de preencher seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total aí de R$4.000. Moradores aí dos bairros Coab, São Gonçalo, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Canaã, Residencial Cochipó, Jardim Comodoro, Parque Geórgia, pessoal também do Santa Terezinha, vocês são nossos convidados. Viva o seu bairro, mais serviços, participação e cidadania. A gente vai para o intervalo comercial e volta em 1 minuto e meio. Instante só.
Muito bem, a gente retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, ao vivo. Vamos para o GD, que é o Gazeta Digital. Olha só, você quer ficar bem informado mesmo? Olha, uma equipe de profissionais do jornalismo está à disposição 24 horas por dia do www.gazetadigital.com.br para levar até você a informação quentíssima que você precisa saber. Sabe aquela informação relevante? Então, você quer se atualizar sobre tudo o que está acontecendo local, aqui em Cuiabá, Vargem Grande, no estado de Mato Grosso, e no Brasil e no mundo, www.gazetadigital. É só dar um clique lá e se inteirar de tudo que está acontecendo, viu? Nós separamos aqui, na verdade, a Caroline separou aqui uma das notícias que você acompanha no GD, que é essa aí, ó, a vereadora e também primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, do PL, será nomeada como vice-líder do prefeito Abílio Brunini lá na Câmara Municipal. A escolha, contudo, abriu questionamentos sobre a autonomia legislativo e executivo, não é? Já que são dois poderes bem diretamente ligados no sentido dos interesses, né? E aí a primeira-dama, e enfim. Aí segue a notícia. Em entrevista à imprensa, a parlamentar explicou a articulação e rejeitou a ideia de que sua atuação represente submissão ao marido. Aspas para ela. As pessoas que votaram em mim também votaram sabendo que ele estava candidato a prefeito e que havia esse risco. Eu acho que com o meu trabalho eu deixo bem claro que não é uma questão aí de submissão. A gente trabalha por Cuiabá, afirmou a parlamentar nessa entrevista aí. Atualmente, a interlocução do Executivo lá na Câmara já é feita pelo vereador Dilemário Alencar, que é do União Brasil, líder do prefeito. A nomeação de Samantha para o posto de vice-líder gerou questionamentos em relação à autonomia do próprio Dilemário, que é o responsável por conduzir os projetos de interesses lá da prefeitura com o legislativo. Então, a vereadora, contudo, afirmou que a nomeação não tira a autonomia de Dilemário. Ela segue dizendo: é mais complementar o trabalho do Dilemário, é apenas uma maneira de oficializar algo que, de alguma maneira, as pessoas já esperam de mim. É mais demonstrativo do que de fato uma função em si. É uma soma de forças, argumentou a gloriosa Samantha Iris, vereadora do PL, a mais votada, inclusive, não é, no último pleito, e esposa do prefeito Abílio. Aliás, vereadora, eu gostaria muito que a senhora atendesse o telefone também, né? Eu sei que quem tem criança pequena é muito corrido, tem que conciliar papel de mãe, de esposa e, evidentemente, de parlamentar. Mas, assim, em algum momento eu gostaria que a senhora atendesse ou retornasse, ou respondesse, tal como faz o Abílio. O Abílio, quando eu ligo para ele, até hoje, pelo menos, se ele não atender de primeira, ele no máximo 15 a 20 minutos retorna a ligação. Não é todo mundo que é igual, e a senhora não precisa nem retornar, só responder, dizer que está ocupada ou pedir para alguém falar, porque é isso, né? O papel da pessoa pública é isso. Jornalista vai
ligar, vai pedir entrevista, ou seja por telefone mesmo, ou seja presencial, como é o caso sempre aqui no programa Opinião. Mas a senhora, e não é só a senhora não, aí tem uma turma, e por coincidência mulheres, né? A Michele é horrível de atender telefone e de aceitar convite. Tem até informação que ela saiu falando mal do programa. Um dia fiquei estarrecido com os negócios aí que andou vazando. Não é mal do programa, é assim, sabe? Uma coisa assim que não fosse... Eu falo mal porque o programa aqui, eu que faço sempre as agendas das entrevistas aqui, eu vejo isso aqui como um filho nosso, né? Tem um filho de quase 6 anos, assim. Quando alguém torce o nariz para vir aqui, falando, não sei o quê, vamos lá hoje, mas aí depois a gente vai lá só daqui 5 anos, daqui 2 anos, sabe? Rolou umas conversinhas assim. Então ninguém é obrigado a gostar da gente, nem é obrigado a vir aqui, só que nós fazemos jornalismo decente, honesto, a gente não sabe... E eu gostaria muito que a Michele viesse, a Leão também viesse, Maísa Leão viesse também. Todos os 20, eu falei hoje com o Eduardo, qual é o nome dele? Eduardo alguma coisa, Eduardo Guimarães, eu acho, também vereador. Diego Guimarães. Não, Eduardo alguma coisa lá, o vereador também também convidando, é outro também que faz uma moagem para vir ao programa, assim, não precisa ser exatamente no mesmo dia, não é? Mas pode ser na data que... Eduardo Magalhães, marquei aqui. E aí, não posso, não sei o quê, sabe? Aí eu fico chateado porque a gente percebe a má vontade, e não é para vir falar comigo, nem com o Lorenberg, é como telespectador que na ponta é quem vota, que quer saber da informação. Lorenberg é desse, que chega ali e pega tudo que o cara está fazendo lá e pergunta aqui, ó, especula. Mas o senhor falou tal coisa, o senhor votou de tal forma, pergunta. E é esse nosso papel, perguntar não ofende. E é isso que você, telespectador, espera do programa Opinião. Então, eu falei da Samanta, falei a Catiúcha, outra também que minha amiga, inclusive, pessoal, né, inclusive jornalista como eu, uma menina depois que virou vereadora, e eu gostaria muito que esse pessoal entendesse que isso aqui é um canal de comunicação para que você possa, inclusive, prestar conta do que você está fazendo, ou do porquê não fez, não é? Ao público, ao povo. Lorenberg, essa questão da Samanta, daqui a pouco a gente volta a falar do julgamento do Bolsonaro, mas já que houve o GD trazendo esse assunto aí, não deixa de trazer essa sensação de suspeita. Poxa, mas será? Porque ela é esposa do prefeito. Eu acredito muito na seriedade da Samanta, eu vou dizer isso, né? Eu acredito muito. Mas ela é a esposa do prefeito, ainda que ela vai ter que trabalhar dobrado para sempre provar isso, né? Então, eu espero que ela consiga, já está trabalhando bastante, a gente sabe disso, né? Ela está na CCJ, presidente da CCJ. Da Câmara, então, já é outra demanda, né? Além de ser vereadora do corre-corre, né? Do seu trabalho, do seu gabinete, ainda tem que trabalhar pela CCJ, que tem uma demanda muito, muito grande. Tem os filhos, tem marido, pois é, e aí? Tem o chato do jornalista ligando para pedir entrevista. Então é assim, é corrido. Você acha que esse pessoal que está aí suspeitando que pode haver favorecimento ou acobertamento tem razão de ser? O que você acha que pode... Ou qual o caminho, já que você tem uma experiência muito grande, que ela deveria trilhar para evitar problemas adiante, né? Paulo, e amigo telespectador, o Paulo é um grande jornalista há muito tempo, ele sabe disso tanto ou mais do que eu, amigos. Veja, o prefeito e governador do estado e presidente da República precisa de uma ponte para melhor articulação dentro do parlamento.
Tanto é verdade que o presidente da República tem 11, 12 líder. Tem 11, 12 vices, amigos. Só para o amigo entender, é claro que numa Câmara Municipal não dá para colocar 11, 12 vices, mas tem-se o vice-líder do governo. O vice-líder é uma espécie de auxiliar do líder. Os dois juntos defendem ou agiliza todas as pautas do prefeito. E aí toca exatamente na questão da vereadora Samanta, que teve uma votação expressiva de um pouco mais de 7.400 votos, de todas as mulheres que foram eleitas vereadoras em Cuiabá, é o número maior de votação. Só que não é a maior votação de toda a história da Câmara de Vereadores. A maior votação da Câmara de Vereadores em Cuiabá é exatamente do saudoso Walter Rabelo. 8.000 e poucos que ele teve. 8.565 votos, amigos. Lá em 2004. Em 2004 ele teve e ninguém ainda bateu esse número. Mas os 7.000 da Samanta é um número muito expressivo. E dá a ela uma série de condições dentro da Câmara. Porém, tem um outro detalhe. Esbarra, Paulo, você sabe disso, na ciumeira, dentro da Câmara. A gente não pode perder de vista isso. Veja, a Samanta, esposa do prefeito, é presidente da CCJ, portanto, presidente da comissão mais importante, se não é a mais importante, é uma das mais importantes dentro da Câmara. Esse é um ponto. E agora vem como vice-líder do prefeito. Veja, cria todo um cenário dentro da Câmara de ciumeiras. É aí que está o grande ponto. É aí que está a grande questão. Se eu fosse, que eu não sou um assessor, se eu fosse alguém, se me pedisse a opinião, eu daria a seguinte opinião para o prefeito. Não coloque a sua esposa como vice-líder, não. Escolha uma outra pessoa. Porque quando você escolhe uma outra pessoa, você está diminuindo a condição de ciúmes dentro da Câmara. E está dando oportunidade para um outro vereador fazer esse papel. E está ampliando o seu leque também, né? Exatamente. De parceiros ali. Eu concordo com o Lorenberg. Eu acho que, prefeito Abílio, é evidente que aqui são só opiniões, já que o programa é opinião, né? Pelo bom senso, né? A gente entende tudo, a proximidade e tudo mais, não é? Para evitar esses percalçozinhos aí que vão ser, uma hora ou outra, meio de 27 pessoas, né? De 27 vereadores. Vai ter sempre isso, essa questão da ciúme. E a alegação até da própria imprensa, né? Que vai eventualmente estar questionando isso e você vai ter que responder, vai ter que estar sempre respondendo a mesma coisa. Aquilo que eu falei, né? Vai ter que trabalhar dobrado, mas no sentido de pisar miudinho para não dar nem imagem. E vai ter sempre imagem, como as questões que suscitem ciúmes e por aí vai. Então, eu por mim, se eu pudesse dar uma opinião, seria a mesma que o Lorenberg, de o prefeito. Coloca outra pessoa aí, tem outras pessoas aí que podem ser dignas da sua confiança para fazer esse estreitamento, né? Essa interlocução lá no parlamento, porque senão vai ser mais um para sua cabeça, careca, né? Se eu não tem cabelo, então vai ser mais um para sua cabeça aí, glorioso Abílio Brunini, que está aí no comando do nosso Palácio Alencastro. Eu vou para o intervalo comercial e volto, sabe quando? Eu volto em 1 minuto e meio aqui com nossa opinião. Instante só. Ok, como diria o Nelson Rubens aqui, nosso colega da Rede TV. Ok. Bomba, só que não é bomba. Vamos continuar falando aqui
da primeira parte do programa, nós falávamos, Lorenberg fez um comentário sobre a situação do julgamento que hoje teve início desse primeiro núcleo lá, né, no qual o Alexandre de Moraes, o relator do processo, ele votou pela condenação de 43 anos ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vamos continuar falando sobre isso. Eu só vou dizer o seguinte, sobre os votos propriamente. Na minha opinião, e aí sinta-se à vontade, Lorenberg, a gente não vai ter muito tempo nesse último bloco, que é o mais curto, mas o voto nem Alexandre de Moraes, nem Flávio Dino, nem o Zanin, talvez a Carmen Lúcia e talvez o Fux, sim, não é? Dessa primeira turma, talvez esses dois aí estejam de acordo com o que manda a lei, habilitados para julgarem Jair Bolsonaro. Flávio Dino não poderia, porque ele declarou já inimigo, chamou o Bolsonaro de demônio num passado não muito distante, né? Fazendo um juízo de valor, dizendo da sua animosidade em relação ao Jair Bolsonaro. E isso por si só já o colocaria em lugar oposto a essa condição de julgador. Alexandre de Moraes, mesma coisa, porque ele, inclusive, se declarou vítima, não é? Lembra do suposto caso aí de tentativa de matar era para dar cabo do Alexandre, do Lula e do Geraldo Alckmin, e ele não pode, se ele é vítima, ele não pode. Ele se declarou assim, inclusive do plenário lá do Supremo Tribunal Federal. Zanin, até ontem, aliás, o Dino, até agora há pouco, era ministro do Lula, o principal interessado nessa condenação toda aí, se é que você me entende, não é? E o Zanin, até ontem, era advogado do Lula. Todos. Se tivesse o mínimo de seriedade, e se isso fosse num país sério, seria impedido, seriam impeditivos, sabe, que daria por terra, derrubaria por terra todo esse julgamento aí, que eu chamo de teatro, né? Um grande teatro que está sendo colocado, como diria Haroldo Arruda, papagaiada que estão falando aí, que a imprensa está falando, a imprensa notadamente da direita, né? Da esquerda, perdão, a imprensa da grande imprensa, vamos chamar assim, que é do Centro-Sul, esse pessoal dos grandes veículos de comunicação, que depende da verba pública, esse pessoal está em polvorosa, está de graça por conta desta condenação, desse julgamento, que é algo que ninguém duvidava, né? Eu já sabia que ia ter essa condenação e que seria a máxima possível. Então, por si só por isso já acho o absurdo. A questão que o Lorenberg falou, que eu discordo, é que o voto do Flávio Dino foi piegas, foi genuinamente político. O Lorenberg falou que não tem nada de político nisso, não. E eu não li todas as 800 páginas que ele falou que leu, e tampouco, agora eu acompanhei o dia inteiro o noticiário, o julgamento, a fala das mais 5 horas do Alexandre de Moraes, não é? Os pontos que ele só repetiu aquilo que ele vinha falando, foi um acumulado do que ele vinha falando ao longo dos tempos todos, né? Os argumentos dele. Então, foi político, aliás, foi genuinamente político, não foi nada mais do que político, que é só o que eles veem nisso tudo, né? Então, gente, mas é isso que está acontecendo. E o erro de morte do Flávio Dino foi mencionar a anistia, que sequer foi apreciada pelo Congresso ainda. E quem aprecia
e deve apreciar e deve prevalecer. Lorenberg sabe muito de lei. Eu também dou uma estudadinha de vez em quando, que eu não sou burro. Eu sei ler, eu não sou nenhum formado em direito, nenhum operador de direito, mas eu sei ler a Sagrada Constituição, que inclusive está aqui, nesse celular aqui, que eu leio, não é? Tem também ela em espécie, uma Constituição Federal de bolso, leio. Artigo 48, inciso 8, está dizendo lá que cabe ao Congresso Nacional e que essa questão de anistia não é o Supremo Tribunal Federal, em última análise, que vai definir se sim ou se não. Para isso existe uma pecinha chamada Congresso Nacional, que lá na separação, aliás, lá no artigo 2º da própria Constituição, está dizendo isso, separação, quando fala da harmonia, dos poderes e tudo, está dizendo isso, inclusive. E, aliás, o Congresso Nacional é o único citado, é o primeiro citado, não é o único, é o primeiro citado pelo grau de importância. E para finalizar, não finalizar, mas é um assunto que eu teria argumento para uma meia hora aqui. Eu não tenho esse tempo aqui para falarmos, mas só para ficar mais ou menos dentro do ciclo que o Lorenberg trouxe aqui, eu já divirjo também de outro ponto que o meu caríssimo professor colocou, que os 81 nossos senadores, eles estão ali, evidentemente, para fazer essa batina dos respectivos indicados ao Supremo Tribunal Federal, só que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, quando é aprovado, ele não tem voto, não, Lorenberg. Na minha opinião, não tem voto, não. O que os senadores fazem é fazer uma sabatina de verificação. Agora, se eu for fazer isso não significa que seja uma transferência direta. Porque eu recebi milhões de votos, o Senado Federal, recebi milhões de votos aqui entre os meus 81, eu esteja automaticamente outorgado a legitimar alguém que, na verdade, o cara que é indicado para ser ministro, ele tem um voto, que é o do presidente da República. Na minha opinião. Não tem essa transferência, senão fica fácil, fica muito fácil isso, entendeu? Mesma coisa, eu me refiro ao próprio Procurador-Geral da República, inclusive o Gonê vai passar de novo por sabatina daqui a pouco, já que o Lula já sinalizou que ele será reconduzido, vai depender do Congresso, que geralmente é um chá das 5, né? O chá com bolo das 5 lá. Então, eu tenho esses dois pontos principais aí, dentro do que o Lorenberg falou. Primeiro, Dino falou só política, não é? Não deveria estar lá, como o Alexandre de Moraes não deveria estar lá. A esperança do povo que acredita na seriedade do julgamento judicial a esperança está no Fux, que amanhã vai abrir o dia de julgamento lá no Supremo, na primeira turma. Se ele abrir divergência, aí já não entendo muito do meandro do direito que está previsto, porque tem juristas renomados dizendo que se abrir divergência, isso vai ficar 4-1, se abrir divergência, isso vai para análise lá do pleno, né, em plenário. Eu já não tenho a certeza disso, mas eu já vi muitos juristas estarem levantando essa lebre, ou seja, o Fux, teoricamente, sinalizou hoje um descontentamento com alguns procedimentos ali, não é, deles, do grupo, dos 5, que vai divergir. Divergência podem ser divergências pontuais, como pode também ele votar contrário, ou como pode seguir o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Então, eu só gostaria de deixar esse ponto. Acho uma bobagem, eu acho isso uma forçação, um teatro, não é? Não posso nem falar muita coisa aqui, porque senão pode ser que alguém se ofenda do lado de lá, alguém que defende a condenação. E de mais a mais o seguinte, de tudo que... houve hoje o argumento... Acabou o programa ou não? Se eu olhar aqui, não, tem 5 minutos. Eu vi hoje a repercussão desse voto do Alexandre de Moraes, inclusive vi o Alexandre de Moraes falando que ele não tem dúvida
de que o Bolsonaro é o líder, não, de que houve um golpe, a tentativa de golpe de Estado e que o Bolsonaro é o líder de tal tentativa de golpe. Só que ele não tem dúvida e também não tem prova alguma. Se você, inclusive o próprio Lorenberg, que está por dentro de tudo, né? Ele acabou de falar que leu as 800 páginas da PF, leu todo o relatório e leu tudo, deve estar por dentro. Se você tiver uma prova, mas prova, porque o principal trunfo é o Mauro Cid, que divergiu em 8 vezes lá, com delação, né? 8 depoimentos diferentes. A tal minuta do golpe, ele próprio, Mauro Cid, disse que não é aquela que foi apreendida lá no começo, que essa que foi apreendida no celular, a mais recente, não é a mesma. Ou seja, cadê a prova do golpe? Traz à tona, traz mostra. Ninguém mostra. Ninguém viu, é que nem enterro de anão, ninguém nunca viu. Então, assim, mas assim, enfim, a força do Supremo está estabelecida, o Alexandre de Moraes está com força, há uma situação aí que viria do exterior, dos Estados Unidos, ainda acho que virá, mas não sei se será suficiente para fazer o efeito. O que eu acho que vai fazer o efeito é, sim, a lei da anistia, que vai passar, embora haja uma resistência aí do Hugo Mota, na Câmara. Lá no Senado, como diz Lorenberg, é mais difícil, o MDB está fazendo lá, mas assim, existe articulação também para que ela também seja aprovada. E acho até que vai ser aprovada no Senado também. Agora, se chegar no Supremo, mas o Supremo não pode. O Supremo não tem esse poder de fazer, gente. A menos que eles façam de novo, que já fizeram com a questão das drogas, atropelando o Congresso, do aborto e por aí vai. Então, são só opiniões minhas, eu respeito profundamente o professor Lorenberg, inclusive a classificação dele, né, como professor, mas eu tenho o direito de discordar e discordo plenamente desta afirmação de que não houve politicagem, não falei nem política, politicagem no julgamento de Dino e de Alexandre de Moraes no dia de hoje. Para encerrar, Lorenberg, te dou aqui 1 minuto e meio. Olha, eu não tenho tempo suficiente, mas eu nunca falei de politicagem aqui. Não, eu que falei. Você falou que foi eu que falei, eu não falei. Não, você falou política. Não falei nada. Não, você falou que não houve política, eu estou falando que houve. Não, Paulo, vamos devagar. Você não falou que não houve política? Não falei nada disso. Você falou que o julgamento não foi político. Não falei nada disso. Você falou, rapaz, você falou que não, o julgamento de hoje não foi político. E você falou eu não falei nada disso. Você sustentou isso. Amigos, assista, Paulo, amanhã no YouTube, se eu falei isso. Eu não falei, eu apenas dei sugestão. E outra coisa, eu tenho 5, 6 pontos que eu deveria fazer, mas como eu não tenho tempo, aliás, no programa eu não tenho tanto tempo assim, mas eu vou simplesmente reafirmar o que eu falei antes. Quando um Congresso Nacional, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Municipal aprova um projeto, e se alguém levar esse projeto para o Judiciário, alegando inconstitucionalidade, é o que vai acontecer. Um político, um parlamentar, qualquer que for, se levar o projeto aprovado, levar para o Supremo, a última palavra na questão constitucional é do Supremo. Está lá no artigo 102 Sim. da Constituição Federal. A última palavra é dele. Um outro ponto que eu também não tenho tempo para falar, veja, de fato, há uma acusação de que o relator poderia sofrer atentado. Isso não o impede de continuar no processo. Sabe por quê, amigos? Vamos devagar. Veja, vamos imaginar que o Paulo é um juiz. E o meu processo que eu tenho está na mão do Paulo. Ele que está julgando o processo. Aí eu contrato um bandido, uma pessoa, para perseguir o Paulo. Veja, amigos, para perseguir o Paulo. O Paulo já está com o processo em andamento. Isso não impede o Paulo de continuar no processo, amigos. Aí é que está o grande detalhe. As pessoas precisam observar bem as coisas e ler com muita atenção. Por isso que eu sugeri. Eu não dei opinião nenhuma
anteriormente, eu só fiz sugestão. Ok. Para a questão do Congresso Nacional, uma última sugestão só. 30 segundos para encerrar o programa. 30 segundos, bem rápido. Leia Benjamin Constant a respeito da soberania do povo. Vocês vão entender o porquê que eu falei de tudo isso. Benjamin Constant. É uma boa dica aí de alguém que gosta muito de ler, que nem o professor Lemberg. Olha, gente, gostaria até de continuar aqui degladiando com espada, com bomba e tudo mais com o Lemberg, mas a gente não tem tempo, eu tenho que encerrar. Amanhã estaremos ao vivo com o secretário de Educação de Várzea Grande, o Igor Cunha, é isso? O Igor Cunha vai estar conosco aqui ao vivo no programa Opinião. A gente vai falar também do julgamento que segue. Amanhã tem o Luiz Fux abrindo. Enfim, a gente vai conversar muito mais sobre isso aqui ao vivo no programa Opinião. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.